Então, vamos fazer só um resumo mais rápido do que a gente estava fazendo. A gente tem que continuar aqui do capítulo 8, né? Que o ministro Sanzo determinou como a Alzira, mas não sozinha, com uma equipe da Mansão Paz, iria trabalhar pela recuperação do seu ex-esposo, e que vai ser esposo novamente, e também dos cunhados que o esposo havia assassinado para ficar com todas as terras, né? O André Luiz e o Hilário pediram uma permissão na colônia Nosso Lar e receberam para continuar ainda um tempo mais longo na mansão. E a Alzira, que é a esposa do Antônio Olímpio, aquele homem polvo, né? Vamos botar de uma maneira mais simples. Ele ficou com a forma de polvo pela forma como ele matou os irmãos. Ela também veio, ela foi avocada naquela reunião mediúnica e veio agora para morar um tempo ali na Mansão Paz, uma colônia de região abismal. Tá. Aí, antes dela vir à Terra com a equipe espiritual da Mansão Paz, o Sila, o André Luiz e o Hilário, ela pediu para fazer uma oração junto do esposo, né? Então, foi concedida a permissão e ela foi fazer a oração junto com o esposo dela, o Antônio Olímpio. O que ela fez? Ela se sentou, botou a cabeça dele no colo dela e fez uma oração tão sentida, uma oração tão profunda, que ela própria chorou e encheu o quarto de luz. Encheu o quarto de tanta luz que o André Luiz, o Hilário, o Silas, todos eles se emocionaram. Todos eles chegaram a chorar, né? E a oração fez tanto benefício para o esposo, Antônio Olímpio, já um pouco melhor da deformidade que ele se encontrava. Ele chegou a acordar pela primeira vez, né? Acordou, quando ele a viu, ele deu um grito. Sabe aquele grito assim de uma pessoa desesperada que encontra outra? Alzira, aparece! Alzira! Deu uns 2, 3 gritos, né? Reconheceu a esposa e o Silas já colocou ele para dormir de novo. Ele não podia ficar ainda acordado, não ia ser produtivo. Aí todos ali naquele grupo se emocionaram. A Alzira vinha de uma colônia mais alta, né? De uma colônia também superior, né? Como a colônia Nosso Lar. E aí, enfim, finalmente, eles vieram para cá, para a Terra, para a fazenda lá onde estava o filho dela, o Luiz. Chega lá na fazenda, tá tudo quebrado. A casa está ruim, as porteiras desmontadas, um relaxamento terrível. O próprio Luiz, ele estava com a aparência desgastada, é que ele é tão vinculado à usura que ele não queria gastar dinheiro nem na própria, digamos, aparência e nem na reforma necessária que se fazia na fazenda. E olha que ele era muitíssimo rico. Inclusive, ele era contra a educação, para não gastar recursos em função da educação dos próprios filhos. Vejam que coisa. E os tios lá, Clarindo e Leonel, estavam... Acho que é bom desligar algum microfone aí, hein, gente? Não sei qual é. Eu acho que é da Milce. Acho que vai ter que fechar. Então, vamos lá. Aí chegaram lá os tios, Clarindo e Leonel, que estavam obsidiando o sobrinho, filho do irmão que os assassinou. O que eles fizeram? Antes do Antônio Olímpio entrar na Mansão Paz, eles ficavam obsidiando o próprio irmão e o filho e o sobrinho, né? Um na Terra e outro em regiões infernais. E digamos assim, para ter um efeito positivo, já que eles tinham que se ausentar na Terra para ir obsidiar o irmão, eles colocaram... o livro chama de onzenários. Espíritos que eles estão tão presos à questão do dinheiro que eles só pensam nessa questão do dinheiro constantemente. Eles eram espíritos encapuzados, assim, que ficavam andando pela propriedade do Luiz, da fazenda, só pensando exclusivamente no dinheiro.
Eles fizeram isso para tornar a obsessão, digamos assim, com a maior eficácia possível, porque o defeito da psique do Luiz é a usura. Então, eles queriam tornar a tensão máxima obsessiva colocando esses nozenários. Aí, o que faz Silas? Chega devagar, ele diz assim, olha, eu não sei como é que vai se desenrolar o nosso trabalho. A nossa posição primeira aqui é de análise do caso para verificar como nós devemos realizar todo esse trabalho aqui de desobsessão. Então, ele põe o Hilário e a Alzira, digamos assim, no quarto em que estava a esposa e os filhos. Eles chegaram à noite. E eles vão pela casa, o André Luiz e o Silas. O Hilário ficou desgostoso, né? Porque ele pegou uma função assim de vigilante só. Então, ele já não gostou muito de ficar vigilante. Ele queria ter acompanhado o Silas na coisa. Mas era necessário que alguém ficasse na vigília e ele ficou. Aí eles foram em frente, acharam o Luiz desdobrado, né? Está dormindo, o espírito desdobrado. E o que ele está fazendo? Ele está afagando o dinheiro. Eu tive aquela impressão, sabe aquela história do tio Patinhas? De que ele estava sentado num monte de dinheiro, afagando o dinheiro, como espírito, né? Quer dizer, desdobrado. E estava lá acariciando o dinheiro. E aí o que aconteceu? Ele não viu o André Luiz, nem o Hilário, nem o Silas. O Hilário está afastado. Não viu o André Luiz, nem o Silas, que é o instrutor deles nesse livro, do André Luiz e do Silas. Aí ele olhou o espaço assim, ó, quer dizer, vê o grau. Ele está desencarnado, quer dizer, ele está encarnado, mas está desdobrado, mas ele não consegue ver os espíritos superiores. Percebe a coisa? Mas ele ficou meio encucado e começou a olhar o espaço assim na direção deles. E por essa reação, os dois obsessores, Clarindo e Leonel, vieram, né? Vieram e eles conseguiam enxergar o André Luiz e o Silas. E aí, o que o Silas fez? Ele assumiu uma posição de que ele também era um espírito inferior, para, primeiramente, captar a confiança deles, dos obsessores, crerem neles, apesar de que, no momento inicial, quem são vocês, né? Aí ele foi falando a respeito, o Silas, né, de obsessão, e eles acreditaram, então, eles foram adquirindo assim uma confiança mais significativa no Silas, acreditando encontrar nele mais combustível para a vingança que eles estavam ali realizando. Aí o que acontece? O Silas ele conversa justamente sobre obsessão. E ele demonstrando mais conhecimentos que eles, é assim que ele capta a confiança. E o diálogo se desenvolve da seguinte coisa: os próprios obsessores dizem assim, é muito fácil obsidiar os homens. É muito fácil. Por quê? Porque basta que nós pensemos no tema central do desvio da personalidade deles. Então, se alguém é muito vinculado à usura, vamos trazer os pensamentos da usura. Se é vinculado ao egoísmo, à raiva, ao orgulho, ao sensualismo, basta verificar qual é o tema central daquela personalidade e trazer espíritos, né? E estimular o pensamento naquele desvio que nós possuímos. Aí conclui ele assim, né? Porque o céu, o ambiente, né? O céu é o reflexo dos santos, assim como o inferno. Aí ele até dá uma risada irônica, um dos obsessores lá. É um reflexo de nós mesmos. E Silas pede uma demonstração de como ele poderia fazer funcionar o processo obsessivo. Aí o que ele faz? Um dos irmãos põe a cabeça na mão do Luiz, que está desdobrado, põe a cabeça na mão e ele pensa o seguinte, que a propriedade que estava ao lado, que era uma propriedade que o Luiz sempre queria comprar,
estava à venda. Então, ele estimula a gente naquele nosso falso desejo, naquele desejo inadequado, naquele desejo indevido, e assim nos obsidia. Aí, o que aconteceu com o Luiz? Quando ele recebeu a informação mental de que a fazenda que ele tanto quis comprar há anos estava à venda, mesmo o espírito, ele saiu correndo na direção daquela fazenda. Aí Silas vai explicar que esse processo obsessivo funciona mais ou menos com a mesma tecnicidade das comunicações de uma estação de televisão para as televisões, de uma estação de rádio para o aparelho no qual a gente ouve as músicas. Então, o obsessor ele forma o pensamento dentro da cabeça dele com aquela imagem vinculada ao nosso desvio central, e por um impulso elétrico, aquela informação se transmite de cérebro a cérebro e aquela mesma imagem é reproduzida na cabeça do obsidiado. Vejam que coisa. Aí, quando o Silas dá uma explicação dessa, trazendo o nome de pessoas que trabalharam nos históricos para inventar a televisão, eles ficam muito impressionados com a capacidade intelectual de Silas. E eles perguntam assim, de que escola você veio? Quer dizer, de que escola do mal você veio? Então, vejam que lá em regiões inferiores tem escolas maléficas para realmente realizar processos obsessivos. Aí o Silas pronuncia um monossílabo lá. O livro não quis trazer o nome dessa escola, porque a gente sabe, as pessoas leem o livro e se impressionam mais com a parte negativa do que com as partes positivas. Então, ele pronunciou um monossílabo e eles se espantaram. Meu Deus, é da pior escola. É da pior escola obsessiva possível que tem na região infernal. Aí eles foram embora de lá, o Silas se despediu, queriam que ele ficasse, ele falou, não, a gente volta outro dia, né? E aí, no caminho de volta, ele pegou o Hilário, pegou a Alzira, e ele veio dizendo que eles eram muito inteligentes, os obsessores, e que só haveria uma forma de uma modificação segura daquele processo obsessivo todo. Só com o amor. Só com o amor. Então, feita a promessa de retornar no dia seguinte, ele volta também à noite, porque lembra, todo esse trabalho que a gente está vendo aqui, basicamente acontece nas horas de folga do Silas. É tanto trabalho no plano espiritual, por que o Silas trabalha tanto assim? Por que os espíritos superiores trabalham tanto? É que eles estão construindo para eles próprios um caminho de facilidade por ajudarem os outros nos mesmos desvios que eles praticaram, compreendem? Então, a gente está tratando de um livro que basicamente fala das horas de folga do Silas. A gente não sabe bem no que o Silas trabalha dentro da mansão, porque o livro retrata o que ele está fazendo nas horas extras. Então, eles chegam à noite de novo, né? A família encarnada está lá jantando e o Luiz está naquela reclamação de que os ricos não auxiliam os pobres têm muita necessidade, mas ninguém ajuda, e que Deus está meio chateado com isso e vai determinar, então, o fim do mundo. Ora, ele próprio falando das dificuldades que todas as pessoas sofriam, próximas a eles, ele não dava uma moeda para ajudar. Aí os obsessores estão vendo? Ele é o derrotismo puro. Ele não tem razão de viver. Quer dizer, já determinando que o sobrinho não deveria permanecer vivo só porque ele era, né, ali avarento demais. Aí o Silas fala, lembra que o Silas falou que ele quer fazer a modificação pelo lado amoroso. Aí ele já começa falando assim, não. Essa visão de vocês é uma visão superficial da avareza dele, é uma visão superficial. No fundo, ele é uma alma doente. E que outra seria a posição mental dele caso ele tivesse outra influência. Aí os espíritos obsessores, o que você está fazendo? Você é um padre disfarçado? Eles tinham confiado no Silas, pelo conhecimento do Silas, e agora estranharam aquelas falas do Silas. Aí, não é isso, não. Venham aqui comigo. Aí levou todos os obsessores, e mais o André Luiz e o Hilário lá para fora, e ele foi fazer a confissão
da vida dele. Ele vai dizer que na vida anterior, desde jovem, ele também foi muito avarento. E a mãe dele, percebendo esse lado avarento, ele era de uma família muitíssimo rica, filho único, ela quis conduzi-lo para o lado religioso. Mas não foi para o lado religioso. O pai não ia, né? Muito rico, o pai era advogado, gostava de ler, era um homem de uma moral um tanto adequada, mas ele também não ia pelo lado religioso, e o filho também não quis seguir. Aí o que a mãe? A mãe era religiosa, né? Católica. Ela desejou, então, que o filho fosse médico para que ele pudesse auxiliar os pobres nas dificuldades vinculadas à saúde. Aí ele vai para a medicina, segue o caminho da medicina para a satisfação da mãe. Ele ainda é jovem, né? Vai seguindo o que a mãe aconselha. Mas ele tem uma finalidade distinta da mãe. A mãe quer que ele seja médico para ajudar os pobres, e ele quer ser médico dos ricos, para ganhar mais dinheiro ainda. E no meio do caminho, no entanto, a mãe morre, a mãe falece, e ele fica a sós com o pai. Termina a medicina, mas não a exerce. Não tinha necessidade. Se ele não gastasse dinheiro igual louco, ele tinha dinheiro para ficar até o fim da vida, levando uma vida muito, muito boa, sem trabalhar. E o que acontece? Quando a mãe morre, no processo de inventário, ele, pela usura que ele carregava, ele começou a fiscalizar o próprio pai. Queria saber no que o pai estava gastando o dinheiro da família. Como filho único, a ponto do próprio pai se espantar com as coisas que ele fazia. Não ajudava ninguém, todos os empregados da fazenda meio chateados com ele, não ajudava os amigos, enfim, só vinculado ao dinheiro. E aí, o que o pai faz depois de um tempo? Ele arruma uma mulher e ele se casa com ela a contragosto do filho, a Aida, né? E aí ele perde as estribeiras. Meu Deus, agora eu vou ter que dividir a minha herança, que era unicamente minha, com essa mulher que é uma intrusa. Só ela era um pouco mais, ela era bem mais nova do que o pai. Só essa aí que está desejosa de ficar com o dinheiro. Casou com meu pai por causa do dinheiro. Enfim, ele via os outros conforme o seu mundo interior, né? Ele via os outros conforme os seus próprios olhos. Aí o que ele falou? Eu vou fazer a minha madrasta trair o meu pai. Eu vou armar um jeito, uma cilada, dela cair em adultério, vou mostrar o adultério dela para o meu pai, e assim vou sugerir que ele a expulse de casa, e eu volto a ficar com todo o dinheiro da família. E assim ele fez. O pai dele não conseguia acompanhar muito as saídas sociais da segunda esposa, e logo ele ficou doente. E pediu, então, que Silas acompanhasse ela nessas festas, nessas rodas sociais. E aí o que ele fez? Ele encontrou alguém que tinha sido um ex-namorado dela, que era também um primo. E ele faz tudo para colocar um, né, junto com o outro, para fazer o adultério, o Armando. E depois de um ano dessas tentativas, ele consegue, né? Ele consegue, leva esse Armando para dentro da casa dele, vejam que coisa. E aí, quando num determinado aposento, o Armando e a Aida estavam na prática do adultério, ele quebrou a fechadura, deu um jeito dela não ter problema, olha a trama dele. E aí ele, fingindo uma máscara de uma certa revolta, de uma certa raiva, foi chamar o pai para observar o adultério. O pai, já mais de idade, viu o adultério, não tinha forças para, digamos, reagir contra o Armando, que era mais novo, e o adultério foi descoberto. Aí a Aida cai doente, fica doente, e ele diz: pai, me passa logo todos os bens para mim, né, para essa mulher, e manda essa mulher embora. Mas a coisa não acontece como ele quer. O que o pai faz? Dá um veneno para a segunda esposa. E ela morre envenenada, e os médicos acreditam que ela se suicidou.
E logo depois, o pai se arrepende com um remorso imenso de tê-la matado, e logo a seguir ele também morre muito entristecido. Então vejam, aí ele ficou sozinho, absolutamente sem ninguém, muito entristecido com a morte do pai, que de qualquer forma ele também amava o pai, e aquela situação foi o fim dele também. Ele viajou para a Europa, mas ele não se satisfazia com nada, nenhuma espécie de comida da mais requintada, nenhum prazer de teatro, filme ou cinema, enfim, ele ficou uma alma contaminada por ele próprio, né? Ele ficou com a alma contaminada por ele, e ele está fazendo essa confissão a respeito dele, né? E aí, o que aconteceu? Ele voltou para o Brasil, na casa de um amigo do pai dele, sem querer também, ele tomou veneno. Achando que era um remédio, tomou um veneno lá e morreu. No plano espiritual, sofreu muito, até que ele foi recolhido na Mansão Paz e agora está trabalhando lá, né? E ele diz, olha, eu necessito realizar um grande esforço no bem para eu não cair novamente quando eu reencarnar. Porque na minha próxima reencarnação, eu vou ter a Aida como a minha irmã. O meu pai vai casar com a minha mãe e eu vou ser irmão dela. E só quando eu a auxiliar significativamente, eu terei a minha libertação total. Se eu não ajudá-la, eu não recebo auxílio, eu não vou chegar à serenidade. Eu preciso, isso ele falando, fazendo a confissão, eu preciso reequilibrá-la para que eu próprio me equilibre. Só assim eu vou conseguir vencer o remorso que me aprisiona o campo mental às regiões inferiores, né? Então vejam que coisa. Ele é mais elevado que o André Luiz. Ele está dando instruções para o André Luiz, né? E o André Luiz nos escreveu esse livro por Chico Xavier. Mas um desvio da alma, em alguma vida anterior, faz com que um grande trabalhador seja um trabalhador de região infernal, né? É o caso do Silas. Aí ele diz, mas vem cá, então por que você não já vai buscar a Aida onde ela está numa região abismal? Por que já não vai buscá-la para vocês renascerem? Porque eu não sei onde ela está. Porque eu não sei onde ela está. Puxa, e por que você não faz uma oração e não pede para os espíritos superiores a você, que naturalmente sabe onde ela está, que a tragam para cá e vai resolvendo a situação familiar? Não. Eles disseram, os superiores, que a tarefa de ir buscá-la lá no abismo não é deles, é minha. Porque o professor não vai fazer o trabalho do aluno. Então, eu tenho que trabalhar no bem, a ponto de, em algum momento, eu receber uma intuição de saber onde ela está, porque quem deve resgatá-la de lá onde ela está sou eu. Lembra que Jesus falou que nós devemos reconciliar o mais rápido com os nossos inimigos? Porque senão a coisa depois é pior? Sim, esse é o caso. Esse é o caso. Se ele tivesse se reconciliado em vida, e deve ter recebido aviso da espiritualidade superior, não a trate assim, não faz isso com ela e tal. Não, mas ele descartou os bons avisos. Agora ela está numa situação que ele não sabe onde ela está, com um remorso muito imenso na alma, necessitando auxiliá-la, mas a situação para a formação da reconciliação está muito mais complicada. Está muito, muito mais complicada. Aí ele diz, sabe aquele ajudai os vossos inimigos de Jesus? O ajudai os vossos inimigos de Jesus é para que haja um equilíbrio em todo o grupo. Porque se a gente ajudar o nosso inimigo a, digamos, a ele ressarcir as suas dívidas, inclusive para conosco, nós próprios também estaremos mais equilibrados. Então, ajudai os vossos inimigos é para que todo o contexto no qual nós estamos, inclusive nós, estejamos mais equilibrados. Então, a Aida, ele vai ser médico de novo. Ela vai ser irmão
dele, ela vai vir com significativos problemas psicológicos, físicos, e ele vai ter que ser o irmão médico dela o tempo inteiro servindo para que ela, se reequilibrando, ele se equilibre. Aí, de uma maneira geral, ele diz o seguinte, que o inferno está repleto de almas dilaceradas que clamam a Deus ajuda pelas dores que produziram em si mesmas. E Deus permite que essas almas que estão nessas regiões infernais trabalhem ainda com dor, com arrependimento, pelas próprias vítimas e por outros que faliram em assuntos assemelhados para que a recuperação seja mais rápida. Aí ele vai dizer que uma ação no mal, às vezes, pode ser muito rápida. Que uma ação no mal pode demorar 1 minuto. Mas, em regra, o processo de recuperação é muito longo. Lembrou o livro Céu e Inferno, né? Não sei qual é o item lá daqueles 33 da vida, do Código Penal da Vida Futura, em que Kardec diz, olha, uma falha, às vezes, vai ser paga em algumas reencarnações, porque todas as vidas, elas se vinculam entre si. Olha só, né? Esse livro, Ação e Reação, foi o que mais impressionou a minha alma desses 9 livros que nós estudamos até agora. Parece que os 8 livros anteriores foram escritos para culminar nesse, de um ensino muito mais profundo e assim, de nos chamar a responsabilidade, né? Aí eles voltam de novo lá para a Mansão Paz e deixam o pessoal aqui na Terra, os obsessores, mas eles já estavam emocionados com aquela história da usura do Silas, com que ele falou, e eles ficaram propensos a mudar para o bem, só com aquela informação muito tocante no coração das confissões de Silas. Então ele retorna no dia seguinte, à noite de novo, né? E os encarnados estão em posição iguais, são os mesmos assuntos, um certo derrotismo relativo ao mundo, mas os 2 obsessores, Clarindo e Leonel, eles estão modificados. Modificados, não estão mais realizando a obsessão do sobrinho. E o que ele faz? O Silas. Então, agora eu vou levar vocês para acompanhar o meu trabalho. Tá. Segurou lá na mão de André Luiz, Hilário de Silas, conseguiram volitar. Os 2 conseguiram volitar. E eles vieram no hospital. Por que eles vieram no hospital? Tem uma jovem chamada Laudemira, que veio da mansão, né? Então, vejam que as reencarnações de muitos espíritos são programadas e executadas do plano espiritual inferior. A Laudemira estava no hospital, ela está na iminência de ter o segundo filho. Mas o que acontece? No sonho, durante as noites, ela tem recebido dos espíritos inferiores uma espécie de fluido paralisante da vida uterina, a ponto dela necessitar fazer uma cesariana no segundo filho. E tem um espírito da mansão que está acompanhando ela e avisou a mansão e o Silas veio para resolver o problema, porque ela não pode realizar uma cesariana. Por que ela não pode realizar uma cesariana agora no segundo filho? Porque na programação dela, ela necessita ter mais 3 filhos, e uma cesariana iria provavelmente dificultar ou impedir o nascimento desses 3 outros filhos. Na vida, ela está programada para ter 5 filhos. Aí chega lá, o útero, a vida uterina está meio apática por esses fluidos obsessivos que ela tem recebido na região uterina. Aí o que o Silas faz? Ele dá um passe na cabeça e vai na região do útero e manda aquela luminosidade na região do útero e a vida uterina começou o trabalho de parto, né? Começou o trabalho de parto, porque o médico disse, olha, médico encarnado, né? Vou dar um tempo, se não começar o trabalho de parto, a gente vai fazer a cesariana. E com os fluidos do Silas, ele teve até que controlar o parto, vejam, estava apático. Ele deu fluidos vitais e aí a coisa foi caminhando a ponto dele ter que segurar um pouco até a chegada do médico e ela teve, então, o parto normal.
Qual é o caso dela? Qual é toda a história dessa Laudemira? Por que essa complicação aí em relação à maternidade? No século XV, ela viveu na Áustria, no tempo da rainha Joana da Áustria, né? No século XV. E ela já fez, desde o século XV, 5 reencarnações atuais, e nessas reencarnações posteriores a essa do século XV, ela teve muito pouco progresso. É que nessa vida do século XV, a queda dela foi tão longa para baixo que ela não vai se recuperar muito rápido. Não vai se recuperar de pronto. E ela já passou 500 anos e bem pouquinho progresso. O que ela fez na vida anterior do século XV? Sabe aquele ditado popular, casa da mãe Joana? Que é uma casa da mãe Joana, quer dizer, sem governo, muito vinculado à sensualidade, e era isso que ela fazia. Ela casou com um homem rico e, depois desejosa de descartá-lo, ela, nessa época de duelos, ela praticou adultério, levou o esposo à morte pelo duelo. Ficando com o dinheiro, a Laudemira se juntou à rainha Joana da Áustria, essa rainha que a gente chama, essa é a casa da mãe Joana, e foi muito vinculada aos desvios sexuais, digamos assim, destruindo lares, porque elas eram muito belas e faziam com que os homens mesmo casados se apaixonassem por elas, levavam eles aos duelos, além do adultério, os homens morriam, elas praticavam aborto, estimularam a prostituição nos cabarés ali, a vida de cabaré. Então, enfim, ela teve uma queda muito grave, uma queda significativa, a Laudemira. E provavelmente um desses 5 filhos aí que ela vai ter é a rainha Joana da Áustria do século XV. Então, ela não vai se recuperar rapidamente. Então, vejam, nessas 5 vidas, ela, depois que desencarnava, voltava para a região abismal. Aí os espíritos superiores vinham, traziam ela para a mansão, aí ela encarnava, tenta auxiliar, numa dessas ela até matou uma criança, de uma filha de uma inimiga dessa vida do século XV, né? Uma mulher que provavelmente ficou viúva, sem o esposo, e a tratava mal, ela era empregada da casa, e ela acabou afogando a criança lá. Então, ela progrediu muito pouco, e toda vez que ela desencarnava, ela ia para regiões abismais profundas, a ponto dela chegar na mansão todas as vezes e estar com o psicológico tão destruído. Então, porque pensa, a gente vai para uma região dessa abismal, aquilo que a gente sofre de externo é o que menos nos prejudica. A gente vai ter a psicologia, o psiquismo num local desse, de um bicho, e, às vezes, ficar completamente apático pelos sofrimentos muito graves ali vividos nessas regiões. Esse que é o problema de ir para um local desse. Porque todas as vezes que ela entrava na mansão, depois dessas 5 vidas, ela está em tal grau de dificuldade mental que ela não consegue nem falar. Não fala, o psiquismo está destruído. Aí, aí o Hilário pergunta assim, mas vem cá, a gente não pode voltar mais para trás para saber dos erros anteriores ao século XV dela? Não precisa. Não precisa, só esse aí foi o que ela própria externou de si. Foi isso que ela trouxe, assim como o Antônio Olímpio, foi isso que ela falou de si. E esse aí que ela diz é o suficiente para lhe registrar a vida, e a partir dele é que nós estamos dando tratamento nesse prazo, né? Silas, aí ele vai, trabalha. Silas, por que tu trabalha tanto? E isso os 2 obsessores, os antigos obsessores, não Tomás e Sobrinho, observando. É que eu vou reencarnar e eu tenho que auxiliar a Aida, minha madrasta, que será minha irmã. E se eu trabalhar tanto, eu adquiro simpatia da espiritualidade superior para a minha futura reencarnação.
de médico. Então, vejam, ora, esse princípio vale lá quanto cá. Quanto mais nós nos dedicarmos, mais simpatia dos superiores recebemos, e é pela simpatia que as nossas provas vão sendo amenizadas pelo tanto de bem que nós fazemos aos outros. É por isso que o Divaldo está aí. O Divaldo está aí com 94 anos, que trabalha no Ano Novo, que trabalha no Natal, que não para. Meia-noite, quando o pessoal está levantando taça no Natal, o Divaldo está fazendo palestra. E faz palestra domingo, e faz sábado, enfim. Quanto mais nós trabalharmos, mais simpatias adquiriremos e o nosso futuro, lá ou cá, vai ser melhor, né? Vai ser mais fácil. E eu também quero, diz Silas, como médico, carregar um conhecimento inato a respeito da medicina. Por isso que a gente vê essas crianças aí inatas. Puxa, uma criança de não sei quantos anos já realizou uma operação, né? Ou muito destaque na música, enfim. Aí os dois estão completamente arrependidos do seu processo obsessivo, vendo que eles próprios estavam se desequilibrando cada vez mais. E eles queriam falar do crime que eles praticaram como espíritos, porque foram eles que, obsidiando a esposa do irmão, 6 anos depois do assassinato deles, eles a levaram a se suicidar no mesmo lago em que eles morreram. Um deles queria se dedicar ao campo, queria trabalhar na agricultura, cultivar a terra. Esse era o desejo profundo da alma dele. E o outro queria ser músico, tinha todo o conhecimento relativo à vida de Beethoven, queria ser um pianista renomado. Esse era o desejo dele e era o mais inteligente, né? E aí o Hilário pergunta, vem cá, mas a Alzira, por que ela morreu afogada, né, no lago lá, 6 anos depois do assassinato dos irmãos? Da Alzira, eu não vou falar nada para vocês, nem eu sei. Por quê? Você falou do Antônio Olímpio, falou dos irmãos. Por que da Alzira você não vai falar? Qual foi a razão pela qual ela morreu afogada, se suicidou no lago? A Alzira já chegou num grau evolutivo tal que carrega um significativo amor no coração, que ela é de colônias espirituais elevadas. Então, as dificuldades dela só serão tratadas nessas colônias elevadas. A Alzira já é do céu, e as dificuldades delas serão retratadas no céu. Nós aqui não vamos retratar a respeito da Alzira. Então, vamos falar então do Antônio Olímpio. Vamos. O Antônio Olímpio ele vai reencarnar daqui a 3 anos. Porque ele foi o principal, digamos assim, movedor do drama inteiro, né? Então, ele vai reencarnar daqui a 3 anos, sem ter feito muito trabalho, sem ter trabalhado lá no plano espiritual, sem ter se recuperado adequadamente, porque a finalidade dele vai simplesmente nascer para restituir a vida e os bens para os irmãos que ele assassinou. Só depois, quando ele chegar na idade madura, é que ele vai ter condições de adquirir alguma cultura. Mas os outros irmãos, não, eles vão ficar lá na Mansão Paz por uns 25 anos, mais ou menos, trabalhando no bem para que a reencarnação deles sejam produtiva. E voltem aos trabalhos. Um queria se dedicar à agricultura, outro queria se dedicar à música. Aí o que o Silas faz? E eles estão querendo fazer a confissão, né, que foram responsáveis pelo suicídio da Alzira. Aí ele primeiro faz o seguinte, leva eles na casa de um engenheiro que era auxiliado pelo próprio pai, né? E que ele gostava de Beethoven, esse engenheiro encarnado. Ele foi justamente procurar Beethoven, que era o que algum deles queria. E chegou no pai desencarnado e sugeriu, faz o teu filho tocar Beethoven. E aí o filho, sem a mínima noção de que era uma comunicação mediúnica que recebia, parou o seu trabalho, o seu estudo ali de engenharia, se levantou e foi colocar Beethoven, né? Então, vê, a gente aí nas nossas coisas mínimas, não sabemos que a espiritualidade está dizendo para a gente, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E aí botou Beethoven.
E a alma dos dois, então, porque a música tem o poder, né, de nos elevar significativamente. É a arte sublime, é a arte divina a música, né? Então, aquele irmão que queria ser agricultor, quando ele ouviu aquela música de Beethoven, ele pensou no campo, ia os pássaros, um regato de um rio ali, com umas pedras no seixo, uma paisagem bonita. E no determinado trecho da música mais pesado, o céu se escureceu, tiveram aqueles raios, depois voltou tudo ao normal. E com o outro, que era amante de Beethoven, foi mais sublime ainda. Então, todo mundo elevou a sua alma naquele momento. E aí saíram de lá. Esse foi o objetivo da música, fazê-los ouvir música para elevar a alma. Então, eles vão no caminho fazendo a confissão do crime. Só que Silas já sabia, todo mundo já sabia, o André Luiz já sabia, o Hilário já sabia, que eles tinham, né, feito com que a Alzira se suicidasse. Mas só que o Silas, nessa confissão deles, não demonstrou nem no semblante, nem no erguer da sobrancelha, assim, nada, que ele já sabia que eles tinham sido o móvel do assassinato da Alzira. E o André Luiz depois perguntou, mas por que vocês fez isso, Silas? Para o benefício da alma deles, para que eles pudessem externar o máximo. Imagina se eu digo, não, eu já sei. Não, essa história só eu já sei. Puxa, não ia aliviar o coração deles. Né? Então, Silas em nenhum momento demonstrou, eles fizeram uma confissão longa, detalhada, assim como Silas tinha feito a confissão. Então, seguindo o exemplo de Silas. E aliviaram o coração. E agora chegou o momento do encontro com a Alzira, naquele lago em que eles a assassinaram. Silas mandou que a Alzira viesse, né? A Alzira veio, e como ela está para encontrá-los, eles se assustam com a presença dela. E ela é luminescente. E ela diz que ela participou do erro do marido, não no trama, não em desejar assassinar, mas ela colheu benefícios. Ela nem sabia que eles tinham sido assassinados, mas ela colheu benefícios. E ela se põe como junto do esposo, ela diz o nosso crime, mas que agora ela ia restabelecer a vida deles, ela ia ser a mãe deles, e fazem aquele encontro emotivo muito significativo, eles se elevam, eles abraçam, e aí vão para a mansão e ficam lá, fim ali do processo obsessivo do Luiz, né? Para construir toda aquela história do ministro Sanzio falou a respeito da vida do Antônio Olímpio, dos irmãos, da Alzira. Né? Aí, beleza, fim do caso do Antônio Olímpio. Né? E aí eles vão conversar com o Druso de novo, o diretor da instituição. Ele vai dizer, olha, vocês aprenderam já significativamente, então, a respeito da lei de causa e efeito, da ação e da reação, do karma, daquela conta de movimento. Pô, agora eu estou com débito, estou com crédito, estou com débito, estou com débito, com crédito. Né? Só que, na análise que vocês podem fazer aqui na região em que nós estamos, é uma região em que o débito está estacionado, em que, digamos, não há uma movimentação da culpa na direção da recuperação. Né? E, do lado de fora da mansão, como vocês viram, tem muita gente revoltada que não quer nem assumir que possui uma dívida. Então, o que eu sugiro para vocês agora é que vocês possam estudar lá os encarnados, onde tem uma movimentação dessa conta bancária do karma. Adquire crédito, adquire débito, onde está mais movimentado. Porque aqui, como você viu o caso do Antônio Olímpio, aí a coisa está meio estacionada. Todo mundo aqui dentro da mansão se movimenta muito pouco, com a culpa muito pesada, para se recuperar, e os lados de fora não querem nem assumir a dívida. Ótimo. Então, o que você sugere para a gente? Nós temos aqui o templo e o parlatório, que é muito frequentado pelos encarnados. Quando eles dormem, eles vêm aqui, e também por alguns espíritos encarnados aqui presentes, que não podem entrar na mansão, mas eles vão ao templo ou vão ao parlatório.
Lá vocês vão recolher casos desses, em que a movimentação da conta débito-crédito é mais significativa com relação aos encarnados. Vão lá. Aí eles foram, pediram para o Silas acompanhá-los, e o Silas foi com eles. Chegaram lá no templo, era tipo uma igreja mesmo. Uma igreja comum, né? Com uma diferença. Não tem imagens, tem só uma cruz luminescente para lembrar a presença de Jesus. Tem uma mesa ao fundo e tem uns nichos, alguns buracos assim ao longo das paredes laterais. E tem lá, mais ou menos, umas 200 pessoas, algumas sentadas, outras em pé, em direção a esses nichos, fazendo orações. Eram pessoas que, digamos assim, a religiosidade delas era, diz o livro literalmente, uma religiosidade infantil, uma fé infantil, que elas necessitavam realizar aquelas orações, mas os nichos estavam vazios. Não, tudo bem, os nichos estão vazios, mas vamos observar melhor o pensamento deles refletido nesses nichos. Tá, aí eles captam o pensamento de uma mulher que está lá pedindo a mãe de Jesus, pedindo a mãe santíssima de joelhos em um desses nichos. E outras pessoas atrás delas vão depois realizar a oração naquele mesmo local, naquele mesmo nicho, né? Mas ela está recordando de uma estátua da mãe de Jesus. E o pensamento dela se reflete, então, naquele nicho, naquele buraco da parede. E ela está pedindo ali, a mãe de Jesus, auxílio para os seus familiares. Em outro nicho, uma senhora também está pedindo para Teresinha de Lisieux, uma monja muito famosa na França, né, pedindo também ali pelos seus familiares. E outro, chegaram lá, tinha um espírita pedindo para Bezerra de Menezes, em outro nicho. Aí eles vão dizer que essas orações realizadas ali, elas chegam exatamente para as pessoas às quais elas foram dirigidas. E a equipe desses trabalhadores elevados, né, a Mãe Santíssima, a Bezerra de Menezes, outro religioso que se destacou, a equipe deles, vão trabalhar em prol desses pedidos. Aí até o Hilário pergunta, mas se era alguém que ficou famoso, mas no fundo, interiormente, não progrediu muito, e está até em região inferior. Os auxiliares, né, que trabalharam e se elevaram por aquele grupo, recebem aquelas informações e vão trabalhar em prol daquela pessoa que está orando, né? E quanto mais elevado forem, não existe uma separação, né? Algum espírito mais elevado não vê essas separações religiosas e todos trabalham por Jesus. Algumas instituições ainda são, digamos, separadas, mas, com o progredir, chegarão à unicidade do assunto. Beleza. Aí eles vão, depois do templo, para o parlatório, quer dizer, aquele local onde todo mundo fala, onde todo mundo conversa. E nós estamos aí no capítulo 12, cujo título é, prestem bem atenção, Dívida Agravada. Então, o que acontece? Lembra que o Druso falou para eles, vão observar onde há um movimento da conta bancária mais significativa do que aqui. E esse caso do capítulo 12 é dívida agravada. Quer dizer, eu fiz um planejamento para você. Os espíritos superiores fizeram um planejamento para nós. E aí, nessa vida, você está levando uma conduta equivocada. Pode ser que os espíritos superiores, a nosso benefício, façam o quê? Vão agravar a dívida. Vou agravar a dívida daquele planejamento, refazer, colocando um pouco mais de prejuízo pela própria conduta da pessoa, em benefício dela mesma. Qual é a história desse capítulo, capítulo 12? Eles chegam lá no parlatório e tem muitos servidores que, na hora da folga, estão trabalhando no parlatório, oferecendo remédio, consolo, auxiliando os que ali estão, ou pessoas amadas dele, fazendo pedido que estão reencarnadas ou em regiões mais inferiores. No parlatório, as figuras são todas exóticas.
elas são lamentáveis. E elas todas estão mais ou menos no mesmo estado perispiritual, com relação à anatomia do perispírito, que não dá para saber a idade do pessoal que está ali. Eles são meio todo mundo parecido. Todos meio com fantasma, todos meio mutilados, né? As mulheres com aspecto miserável, os homens com uma cara de ódio ou de angústia, todos assim parecidos. Não dá para saber nem que idade tem. Por que eles não entram no templo? Eles são mais atrasados do que eles estão, né? Melhor botar o verbo estar, do que as pessoas que estão dentro do templo. Eles não conseguem entrar no templo, porque a luz que há dentro do templo, dentro ali daquela igreja, revelaria o ódio que eles possuem, as blasfêmias que eles endereçam a Deus, os sentimentos de tigrinos que eles possuem. Muitos têm os braços ressequidos, né? E esse Silas vai passando ali com André Luiz. A luz acabou. Se lá no templo era luminoso, saiu da porta do templo escuridão, e quanto mais se distanciavam da porta do templo, mais escuro ficava. E aí, muitos de braços ressequidos vêm pedir a Silas. O que Silas faz? Não dá nem atenção. Não dá nem atenção. Então, vejam, às vezes a gente quer resolver todos os problemas de todo mundo, mas não é bem assim que a coisa funciona, não. Lembra de capítulos anteriores? Para a prática da caridade é necessária ordem. Então, Silas sabe que ali eles não estão preparados, apesar de estarem pedindo algo para si. Mas vem uma mãe, e ela implora socorro muito emotivamente a Silas, porque a filha que estava encarnada está na iminência de se suicidar. E ela está tão emocionada que ela para de falar. E Silas dá uma ordem imperativa para ela: fala. Aí ela fala a respeito do suicídio da filha. Eles vêm rapidinho para a terra e chegam aqui numa casa simples, uma casa humilde, uma jovem, uma filha ali de uns 2, 3 anos, a filha com graves problemas psicológicos, muita dificuldade mesmo. A mãe está sobre ela, numa espécie de despedida em sofreguidão. Aí ela se levanta, a mãe, pega um copo de veneno e vai levar à boca. Ela vai se suicidar, está se despedindo da filha. Vai se suicidar e o Silas dá um grito, né? Fala com uma voz imperativa para ela assim: como você pensa na morte sem antes lembrar de realizar uma oração? Aí ela capta mediunicamente, né? Aí ela faz uma oração ali, sentida, mas o Silas também está continuando a transmitir pensamentos mais elevados para ela, no momento em que ela ia beber o veneno. Aí ela meio que raciocina, reflete, sofre, falando também coisas dela mesma indevida. Não, isso vai ser uma liberdade para minha filha e para o meu esposo. O esposo dela está recolhido no hospital de Hanseníase, né? Está lá, Hanseniano. Aí ela põe o copo em cima da mesa e continua a realizar a oração, né? Continua a realizar a oração. Aí o que é que o Silas faz? Faz ela realizar um movimento involuntário. E ela bate no copo. Sabe esses movimentos involuntários que a gente faz? Até nisso os espíritos interferem. Às vezes é involuntário nosso, mas voluntário dos espíritos. Bateu no copo de veneno, pá, o copo caiu no chão. Aí ela já se assustou, né? Ih, tem alguém, tem alguma coisa, tem alguém aqui. Tem algum espírito aqui. Aí se deitou na cama, né? E Silas fez um passe de prostração para ela dormir. Mas qual é a história dessa mulher? Ela chama Marina. Qual é a história dela? Na vida anterior, o que ela fez? Ela roubou o esposo da sua irmã, né? Ela roubou o marido da irmã. E nessa vida anterior, não, na vida anterior elas não eram irmãs, mas roubou o esposo de uma amiga,
E nessa vida, ela vem com a seguinte tarefa. Olha, você vai receber ela como sua irmã, né? E ela vai se interessar por este homem do passado com quem ela chegou a casar, e você também vai. E você também vai. Mas veja bem, Marina, a sua tarefa é renunciar os seus próprios sentimentos e auxiliar ela, que agora será tua irmã, neste casamento, para que seja próspero. Então, vejam, a tarefa dela era a renúncia de sentimentos em prol da irmã. Mas o que ela faz? Não renuncia. O homem se aproxima, elas ainda jovens, ela era mais velha que a irmã, se interessou pelo homem. Em vez de se renunciar por aquele desejo, ela alimenta. E, novamente, rouba o marido da outra, que agora era sua irmã. E o que faz a irmã dela? A irmã dela se suicida. Faltavam 2 semanas para se casar, o homem faz a confissão de que gostava da outra e que quer casar com a outra, não quer mais casar, ela toma o veneno e morre. Aí o que decide o ministro Sanzio? Dívida agravada. Você não realizou a renúncia? Não. Então agora tu vai receber a tua irmã de volta como tua filha. E a irmã vem, logo assim, então, morreu, já reencarnou. Então vem muito sofrida ainda, e ainda criança, 2, 3 anos, ainda vem muito sofrida com o episódio vivido, de perda do noivo e os sofrimentos pelo envenenamento. Então a criança chora sem parar, ela é muito entristecida, e não demorou muito, deu 5, 6 anos, o esposo foi recolhido ao leprosário. Então vejam que coisa, né? A gente acha que vai se dar bem nessas coisas e o futuro mostra o contrário. O esposo, que era o amado, em 5 anos, está no leprosário. E a filha é a própria irmã reencarnada, com graves consequências psicológicas de dor, que cabe a ela agora, em benefício dela própria, restabelecer a própria irmã, agora filha, para o equilíbrio dela mesma. Dívida agravada em benefício dela mesma. Aí o que acontece? Quando o Silas coloca ela para dormir, quando ela acorda no plano espiritual, ele dá um passe nos olhos dela e aí ela vê a mãe. Esse capítulo fala uma seguinte coisa. O Hilário diz, meu Deus, mas quantas mulheres aqui, né, trabalhando pelos seus familiares. Aí o Silas diz assim, para vocês aí, esse elogio, hein? Não é elogio meu, estou reproduzindo o livro. Ele vai dizer que uma das maiores forças de Deus vem através das mulheres, das mães e das esposas, que elas não demandam regiões superiores sem os seus entes queridos. Elas não vão a lugares elevados, só vão quando conseguirem levar os seus entes queridos. E está cheio disso nas regiões inferiores, está cheio delas. E a mãe, ela vendo a mãe, já toma um susto e a mãe começa a dialogar. Mas por que esse desânimo? Se a luta apenas começa, você não sabe que a dor é passaporte nosso para o céu? Que a dor ajuda a gente a raciocinar melhor, mais profundamente, a sentir melhor? Cadê o brilho de mulher? Você não está sozinha nas suas dificuldades. A sua luta é a minha luta. O seu sonho é o meu sonho. Vai dizendo a mãe para ela, né? E aí, no fim, a mãe diz, olha, te dedica a tua filha, lembrando do que tu fizeste para tua irmã. Aí ela, né, acorda, minha filha. Então, evitaram o suicídio, né? Evitaram o suicídio iminente da Marina. E voltam lá para aquele parlatório, região deprimente. Era uma região em que os espíritos ali estão gritando, eles conversam chorosos, fazem pedidos comoventes, ardentes, carregam um desespero muito significativo
não fazem uma oração serena, uma oração pacífica. Porém, depois do parlatório, é pior ainda, é dor inconformada, é dor terrível, é monstruosidade, é desequilíbrio, é inferno. Beleza, gente? Vamos parar aí, né? Com essa revisão do livro Ação e Reação. Deixa eu parar aqui a gravação. Ô, João, nesse... Simone, eu gravei ou não? Ah, tá aqui. Gravou, ainda está gravando, eu acho.